Olá, tudo bem? Professor Alex de volta para a nossa quarta aula do curso Coaching Instrucional, Formação Continuada em Ensino de Línguas. Na aula anterior, nós falamos sobre as atribuições de um coach instrucional, que no caso é promover a adesão, identificar, explicar e demonstrar procedimentos de ensino, observar a prática do professor durante a implementação desse procedimento de ensino e dar feedback ao professor. Então, essas são as principais atribuições de um coach instrucional que nós discutimos no vídeo anterior, na nossa aula anterior. Nós também discutimos em aulas anteriores quais são os princípios, os 7 princípios que sustentam o coach instrucional, que no caso é a igualdade, a reciprocidade, a escolha, a voz, o diálogo, a praxis e a reflexão. Então, como podemos ver, todo esse processo ele se fundamenta na reflexão. Então, a reflexão ela é, sem dúvida alguma, o pilar de um processo de coaching instrucional. Bem, houve uma pergunta em relação à aula anterior, se há um curso de formação para que você possa atuar como coach instrucional. Bem, no Brasil nós ainda não temos esse curso de formação de coach, tá? Voltado para a área educacional, infelizmente. Como eu salientei nos vídeos anteriores, é uma área de pesquisa e de formação de professores ainda nova para a gente aqui no Brasil. Então, infelizmente, não há. Há esses cursos nos Estados Unidos. Você encontra facilmente nas universidades americanas. Mas, no Brasil, ainda não. Mas, você pode estudar os princípios, né, do coaching instrucional e aplicá-los na formação continuada e atuar como um coach, como parceiro do professor aí na sua cidade, na sua escola, tá bom? O meu livro ele dá muitos encaminhamentos sobre como isso pode ser feito. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o processo de coaching instrucional. Como que acontece na prática? Que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, não é? Basicamente, no coaching instrucional, há 3 fases. Uma fase de pré-observação, uma fase de observação e uma fase de pós-observação. É muito parecido com a pesquisação, tá? Inclusive, a pesquisação é uma das ferramentas que o coach pode usar durante o seu trabalho. Talvez, inclusive, até a mais comum, tá? O coach usar pesquisação como ferramenta de formação continuada e desenvolvimento de professores. Bem, na fase de pré-observação, o professor e o coach eles sentam e eles vão discutir o que precisa mudar, qual é a demanda daquela sala de aula, daqueles alunos. Eles vão, de maneira colaborativa, juntos, desenvolver o plano de aula, selecionar estratégias de ensino, enfim, todo esse processo referente à preparação para a aula, eles vão fazer nesse estágio da pré-observação e vão fazer juntos, salientando aqui o coach como parceiro do professor no sentido de planejar o material, de trabalhar com o professor antes ali da sua aula para que ele já leve a aula planejada da melhor forma possível, já discutida, já pensada ali com o coach. Bem, nessa fase de pré-observação, também o professor, junto com o coach, vão determinar o que o coach deve observar durante
a aula em que o professor vai implementar aquele procedimento de ensino. Então, os dois podem, por exemplo, desenvolver uma checklist, por exemplo, de pontos que precisam ser observados. E o professor vai para a sala de aula, ele vai colocar aquela prática, né, em funcionamento ali com os seus alunos, e o coach vai observar o professor, né, durante esse momento, e vai coletar dados e vai anotar observações. Os dois aí podem definir se haverá gravações ou não, se os registros serão feitos apenas em diário, por escrito. Isso, professor e coach vão decidir como isso vai ser feito. O importante é que essa observação ela seja feita e que o coach ele colete dados para que possa discutir com o professor. Feita essa observação, o que acontece? Professor e coach vão se encontrar, vão sentar juntos para discutir o que aconteceu durante a implementação daquele procedimento de ensino. Aí é o momento em que professor e coach vão analisar juntos os dados que foram coletados ali durante a aula do professor. Eles vão refletir sobre o processo, como foi o processo, falar sobre as dificuldades, enfim, e vão, a partir dessa reunião, voltar novamente a outra ação, vão planejar novamente a próxima aula e vão fazer o mesmo processo. Então, é um processo cíclico, é basicamente um processo de pesquisação neste caso. Há de se observar que existem estratégias diversas que podem ser utilizadas por um coach instrucional. A pesquisação é uma delas. Depende muito do objetivo que você deseja atingir junto com aquele professor. Há, inclusive, alguns teóricos que propõem identificar estágios de desenvolvimento profissional no qual o professor se encontra. Você identifica o estágio em que aquele professor se encontra e aí há sugestões de atividades que podem ser feitas junto àquele professor para o seu desenvolvimento. Esse quadro para identificação em que estágio o professor está, as características do professor, da sala de aula, as ações que o coach deve desenvolver, está lá no meu livro. Você vai encontrar tudo explicadinho em um quadro que foi traduzido, adaptado para o português, explicando passo a passo aí todo esse processo, tá bom? Basicamente, o processo de coaching envolve a pré-observação, a observação e a pós-observação. E aí nós começamos o processo novamente. Reflexão, ação, reflexão. Obviamente, o coach ele precisa de fato estudar bastante e ter muito conhecimento sobre procedimentos de ensino. Afinal de contas, ele é o parceiro ali do professor e ele precisa, né, estar à frente ali de conhecimentos, enfim, para que ele possa auxiliar o professor, sempre respeitando ali a demanda do professor, a voz do professor, o contexto em que o professor trabalha. Nada de empurrar ideias sem discussão. Então é muito importante a reflexão, a discussão, a prática e o feedback ao professor. Então é isso, essa é uma das formas de se desenvolver um processo de coaching instrucional. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre perspectivas de como o coaching pode ser aplicado na educação. Eu aguardo você lá, um grande abraço, tchau, tchau.